Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Kenji. Nesse canal eu falo sobre a Palavra de Deus de uma maneira simples e objetiva, voltado para a vida cotidiana. Esse é o Teologia na Prática. O tema do nosso vídeo de hoje é perdão. Pedir perdão pelos pecados cometidos. Para isso, eu gostaria de ler primeiramente com vocês o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos ler também a oração do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 12. Vejamos primeiramente o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Portanto, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. A temática mais comum na questão do perdão é a ação de perdoar. E normalmente esse é o foco. Sobre esse assunto, Jesus ele ensina que seremos perdoados na medida em que liberarmos perdão para os nossos ofensores. No texto da oração do Senhor, ele fala sobre isso. O que pouco se ensina é o outro lado da situação. Vimos lá no capítulo 5 de Mateus. O ofensor também é convocado por Jesus a comparecer diante do próximo e fazer a parte que lhe cabe, pedir desculpas pela ação equivocada. O ensino sobre perdão, assim como as outras doutrinas bíblicas, precisa ser abordado em equilíbrio. No centro da questão está o pecado. A parte ofendida é convocada por Jesus para perdoar, e o ofensor é chamado por Jesus para pedir desculpas pelo pecado ou pelo ato, pelo equívoco cometido. Falar sobre liberação de perdão sem reconhecimento da ofensa pode favorecer a continuidade de um ciclo de abusos. Falar sobre confissão de pecados sem empatia e humildade pode promover uma ruptura definitiva dos relacionamentos. Como resolver a questão, então, da ofensa na prática? E esse é o tema desse vídeo de hoje. Vamos analisar primeiramente algumas questões preliminares, Primeiro, não existem relacionamentos perfeitos. Quando nós falamos de perdão, o perdão ele está alocado necessariamente dentro dos relacionamentos interpessoais. Eu não vou perdoar uma pedra, eu não vou perdoar uma chuva, eu vou perdoar pessoas. Segundo, devemos perdoar sempre, é um imperativo. Não existe justificativa para nós não perdoarmos. A base do julgamento é que nós mesmos recebemos perdão da parte de Deus sem nenhum mérito. Nós precisamos também ser perdoados. Quem decide não perdoar, também decide não receber o perdão dos próprios pecados. É o que ensina também a parábola do credor incompassivo, Terceiro ponto, nós devemos também pedir perdão sempre. É um imperativo. Todo pecado cometido, primeiramente, é um pecado cometido contra Deus. Salmo 51, 4. Em primeira instância, precisamos pedir perdão para Deus. Depois nós vamos também pedir perdão para a pessoa que foi ofendida. Nem sempre temos possibilidade de pedir perdão a quem nós ofendemos. Às vezes não temos mais contato com essa pessoa. Nesses casos, nós precisamos confiar o nosso arrependimento e pedido de desculpas ao Senhor. Como pedir
Perdão. Salmo 32, versículos de 1 a 6. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Salmo 32, 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder encontrar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Como pedir perdão? Primeiramente, de acordo com o versículo 5 do texto lido, reconhecer o nosso pecado, é a minha parte, e me responsabilizar diante de Deus pelo que eu cometi. Existe uma diferença entre justificação e desculpa. Na justificativa, os motivos que ocasionaram o erro estão fora da pessoa, o trânsito, a chuva, etc. No pedido de desculpas, os motivos que ocasionaram o erro estão dentro da própria pessoa. Eu me esqueci. Eu escolhi errado. Preciso assumir as minhas escolhas. O tempo de pedir perdão é agora, porque talvez nós não tenhamos outra chance. Porque ao pedirmos perdão e nos reconciliarmos, existe um alívio para a nossa alma. De acordo com o versículo 6, como ele diz aqui. Enquanto não há arrependimento e confissão, não há repouso para a nossa alma. O que acontece, versículo 4? As nossas forças se esgotam. A nossa alegria em Deus, a nossa alegria na vida, ela desaparece. A nossa alma seca. Tentamos empurrar para debaixo do tapete, mas a nossa alma sente que carregamos um peso. O Espírito Santo nos constrange. O texto nos diz que a sua mão pesava sobre mim, O salmista fala, a sua mão pesava sobre mim. Agora, todo pecado confessado, com arrependimento genuíno, é um pecado perdoado. Versículos 1 e 2 diz que Deus mesmo é quem apaga a culpa pelo pecado. O pedido de perdão ele deve ser acompanhado com uma indenização, seja ela moral ou até mesmo material, caso tenha havido um prejuízo. Lá no texto de Êxodo, capítulo 21, versículos 1 a 36, aquele velho texto conhecido, olho por olho, dente por dente. E na conversão de Zaqueu, ele, através da corrupção, ele roubou o dinheiro de muitas pessoas. E depois da sua conversão, reconhecendo os seus erros, ele pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Jesus, ele disse que iria ressarcir as pessoas que foram prejudicadas pelos seus atos corruptos. No caso da indenização moral, o mínimo que se espera quando você vai pedir perdão é o compromisso de que a ofensa ela não se repetirá. Uma vez é acidente, 2 vezes é uma escolha, mas mais de 3 vezes é um padrão de comportamento. Precisamos melhorar. Claro que somos desafiados a perdoar constantemente, porém somente Deus tem condições de lidar com padrões de comportamento que são maus, aqueles que se repetem constantemente. No caso da indenização material, o mínimo que se espera é a reposição daquilo que foi danificado. Por isso que nós também somos inscritos em vários tipos de seguros. Precisamos pedir perdão também com sabedoria. Às vezes com testemunhas, sempre com brandura, demonstrando um genuíno arrependimento, tratando da ofensa sem generalizações, sem projeção. Após nós acalmarmos os ânimos com as emoções frias, com racionalidade, com disposição para indenizar, assumindo a responsabilidade integral pelos erros cometidos e sem transferirmos a culpa. Quando não há arrependimento, não há pedido de perdão, porque não há compreensão, não há aceitação, Não faz sentido na mente da pessoa. Só há pedido de desculpas e arrependimento quando a pessoa compreende as suas próprias ações. Terceiro ponto. Como perdoar? Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14.
Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Bom, nós vemos o apóstolo Paulo dando indicativos e mostrando como podemos entrar no processo de perdoar. Como deve ser a nossa ação de perdoar? Primeiramente, perdoar com humildade. Por quê? Eu também peco. Eu preciso de perdão. Segundo, perdoar com compaixão, seria empatia, me colocar no lugar do próximo também. Perdoar com bondade. Como que você gostaria de ser tratado se a situação fosse inversa? Perdoar com sabedoria. Não quebrar aquele que já está quebrado pelos seus próprios erros. Mas também não se deixar ser abusado constantemente. Deve haver um equilíbrio. Além disso, toda conversa ela tem um tempo certo para acontecer. É melhor esfriar os ânimos. Mas também não se deve esperar demais ao ponto de perder a oportunidade, tanto de pedir perdão como de ser perdoado. Quarto e último ponto, Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. O texto ele nos apresenta a negociação para a resolução de problemas de relacionamentos interpessoais. Todo problema de relacionamento interpessoal precisa ser negociado. O texto nos mostra que há a possibilidade da pessoa não estar enxergando o que está fazendo. Então, até mesmo porque o texto de Salmo, capítulo 19, versículo 12, diz: quem enxergará os próprios erros? É muito difícil. É mais fácil nós enxergarmos o cisco no olho do próximo do que enxergarmos a trave que está no nosso próprio olho. Quem enxergará os próprios erros? Por isso também podemos solicitar que o próximo veja o que ele está fazendo contra nós e tenha a oportunidade para se arrepender e para se retratar devidamente. Olha como esse processo ele é belo, ele é muito racional. Se o teu irmão pecar contra ti, versículo 15, repreende-o entre ti e ele só. Vamos resolver a situação entre nós no âmbito privado. Havendo reconhecimento, havendo negociação e entendimento, arrependimento, perdão de pecados e também a liberação de perdão, ali se resolve o problema, ali se resolve a questão. Agora, caso a outra pessoa também ela pense, não foi bem desse jeito, eu não aceito isso que você está me dizendo. Há também a possibilidade de nós estarmos equivocados. Então é importante nós chamarmos pessoas que são mais maduras, de preferência pessoas que entendam acerca da palavra de Deus, para nos auxiliar no processo de resolução desse conflito. Porque tudo é uma negociação. E aí então, 2 ou 3 testemunhas auxiliando nesse processo, nós temos aí uma negociação que vai ampliar a visão. Se essas 2 ou 3 testemunhas elas fizerem uma avaliação e reconhecerem que ou uma ou a outra parte estão equivocadas, então cabe o pedido de perdão e cabe também a atitude de perdoar. Mas o texto ele nos apresenta aqui no caso que a pessoa que foi confrontada ela não aceitou. Então ela foi levada para a comunidade para que outras pessoas pudessem mostrar o seu erro. Mas se mesmo assim ela não aceitar, nós vemos qual é o triste resultado de situações nas quais as pessoas elas erram, elas cometem erros, mas elas não querem se arrepender. É a ruptura. É o que acontece com muitos relacionamentos hoje. Sim, muitas vezes existem pessoas que não querem perdoar. Mas o texto nos apresenta a ruptura pela dureza de coração daquele que também não quer se arrepender
do pecado que foi cometido? Então não há negociação e não há paz se ela não for negociada. Não há restauração se não passar pelo processo de negociação, de arrependimento, de pedido de perdão e também de liberação de perdão. É isso que o texto nos apresenta, esse é o objetivo. Observamos a nossa sociedade. Quantas famílias com rupturas, quantos relacionamentos conjugais, quantos relacionamentos parentais, quantos relacionamentos entre amigos, dentro de comunidades, quantos relacionamentos profissionais. Precisamos ser melhores, podemos ser melhores. Podemos olhar para nós mesmos e vermos as nossas ações e fazermos uma reflexão. E podemos também auxiliar o próximo, no sentido de liberar perdão, porque nós também precisamos de perdão. O perdão, ele é fundamental e ele tem sido tão escasso nos últimos dias. Que Deus possa te ajudar para que você tanto reconheça os seus erros e peça perdão, como também você possa ter forças para perdoar e que nós vejamos mais reconciliação e restauração de relacionamentos do que rupturas. Que Deus nos abençoe.